A história de Adão e Eva. Quem era a serpente, seu significado e suas aparições na Bíblia. A narrativa de Adão e Eva é uma das mais fascinantes e enigmáticas da Bíblia. Ela fala sobre o surgimento da humanidade, a inocência, o livre-arbítrio e o inevitável encontro com o bem e o mal. No coração dessa história está a figura da serpente, que, em um ato de sedução e engano, induz Eva e Adão a comerem o fruto proibido, trazendo consequências duradouras para eles e para toda a humanidade. Mas quem era essa serpente realmente? Seu papel não termina no Gênesis, ela ressurge em outros momentos da Bíblia, simbolizando oposição a Deus, o mal e até a própria figura de Satanás. Nesta narrativa, vamos mergulhar profundamente na história da serpente, entendendo seu significado e as lições que ela traz através de toda a Bíblia. 1. A primeira aparição da serpente, o Jardim do Éden. O primeiro encontro entre a humanidade e a serpente ocorre no Jardim do Éden, conforme registrado em Gênesis 3. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus e viveram em perfeita harmonia com Ele e com a criação. Eles tinham liberdade total para desfrutar de tudo que havia no jardim, exceto de uma árvore específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus os alertou que, no dia em que comessem do fruto, morreriam. Gênesis 2, 16, 17. É nesse cenário que entra a serpente, descrita como mais astuta que todos os animais do campo. Gênesis 3, 1. Sua primeira ação é lançar dúvidas sobre as palavras de Deus, ao perguntar a Eva. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Gênesis 3, 1. Aqui, a serpente não está apenas fazendo uma pergunta, ela está plantando uma semente de incerteza no coração de Eva. Ao distorcer o mandamento divino, ela sugere que Deus pode estar retendo algo bom de Adão e Eva. A serpente, então, prossegue dizendo que, se Eva e Adão comerem do fruto proibido, seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5. Esse momento é crucial para a humanidade, pois representa a escolha entre confiar em Deus e ceder ao desejo de ser como Deus. Ao optarem por comer o fruto, Adão e Eva introduzem o pecado e a morte no mundo. A serpente, como instigadora desse primeiro ato de desobediência, se torna o símbolo da tentação, do engano e da rebelião contra Deus. 2. Quem era a serpente? A natureza e o significado da tentação. A identidade exata da serpente no Jardim do Éden é tema de muita especulação e interpretação. Embora o texto de Gênesis não descreva diretamente a serpente como Satanás, sua natureza de engano e oposição a Deus faz dela uma representação do mal. Na tradição judaico-cristã, a serpente passou a ser interpretada como uma manifestação de Satanás, aquele que se opõe aos planos de Deus e busca desviar a humanidade de seu relacionamento com o Criador. A serpente simboliza a tentação sutil que não confronta diretamente, mas se insinua. Seu objetivo não é apenas fazer Adão e Eva desobedecerem a Deus, mas também semear dúvidas sobre a bondade e os propósitos divinos. Esse engano é uma característica central de Satanás, descrito no Novo Testamento como o pai da mentira, João 8,44, e o tentador, Mateus 4,3. A serpente, então, pode ser entendida como a primeira manifestação do mal ativo, que busca corromper o plano de Deus e atrair a humanidade para longe do caminho da obediência e da confiança. O significado mais profundo da serpente vai além de um simples animal ou de uma figura mitológica. Ela representa o conflito entre o desejo humano de independência e o reconhecimento de nossa dependência de Deus. A tentação da serpente é, na verdade, a oferta de uma falsa liberdade, ser como Deus sem obedecer a Deus. Ela oferece algo atraente, mas enraizado em uma mentira, levando Adão e Eva a caírem na armadilha do orgulho e da autossuficiência. 3. A serpente no Antigo Testamento, um símbolo de perigo e inimigos. A história de Adão e Eva é apenas o começo das aparições da serpente no Antigo Testamento. Em várias passagens, a serpente simboliza o perigo, a tentação e os inimigos de Israel. Um exemplo notável é a história em Números 21, onde o povo de Israel murmura contra Deus durante sua jornada pelo deserto. Em resposta à rebeldia do povo, Deus envia serpentes venenosas, que começam a morder e matar os israelitas. Quando o povo se arrepende, Deus instrui Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste. Aqueles que olhassem para a serpente de bronze seriam curados. Números 21, 8, 9. Esse episódio é repleto de simbolismo e, de certa forma, reflete o papel dual da serpente na Bíblia. Ela representa tanto o perigo e o julgamento quanto a possibilidade de redenção. A serpente de bronze levanta a questão de que o próprio símbolo do pecado e do julgamento pode se tornar um meio de salvação. Aqueles que foram mordidos e estavam à beira da morte encontraram cura ao olhar para a serpente de bronze,
em uma atitude de arrependimento e obediência. Em um sentido espiritual, esse ato é uma lembrança de que Deus é o único que pode curar e restaurar, mesmo quando a humanidade se encontra sob o peso de sua própria desobediência. Outras referências à serpente no Antigo Testamento incluem metáforas em Salmos e Isaías, onde ela é usada para descrever inimigos de Israel ou forças de destruição. Em Isaías 27:1, por exemplo, a serpente é associada ao Leviatã, uma criatura mítica que simboliza as forças do caos e da hostilidade contra Deus. Essa imagem reflete a crença de que o mal sempre busca se opor à ordem e à justiça divina, mas que, no final, será derrotado. 4. A serpente no Novo Testamento, revelação e vitória. No Novo Testamento, a serpente é claramente associada a Satanás, reforçando a interpretação de que a serpente do Éden representa o próprio diabo. Em Apocalipse 12:9, lemos uma descrição poderosa. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa descrição une as duas figuras, o dragão e a serpente, como representações do mal. Aqui, a serpente é identificada de maneira explícita como Satanás, o acusador e enganador da humanidade. A história bíblica da serpente, desde o Gênesis, culmina em Apocalipse, onde Satanás é finalmente derrotado e lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:10. Assim, o papel da serpente como agente do mal encontra seu fim, e a vitória de Deus sobre o mal é completa. A simbologia da serpente também é invertida de uma forma significativa no Novo Testamento. No Evangelho de João, Jesus faz uma referência à serpente de bronze de Moisés, explicando que ele próprio será levantado para que todos os que creem nele tenham vida eterna. João 3:14-15. Enquanto a serpente de Moisés era um símbolo de julgamento e cura, Jesus, na cruz, se torna a fonte definitiva de cura espiritual para a humanidade. Aqui, a serpente deixa de ser apenas um símbolo de engano e destruição e se torna um meio de redenção e salvação. A cruz, onde Jesus foi levantado, é o ponto culminante onde Deus transforma o símbolo do pecado e da morte em uma promessa de vida eterna para aqueles que creem. Jesus inverte o impacto da queda, trazendo restauração e superação do poder do mal. 5. A mensagem da serpente. Lições para a vida cristã. A figura da serpente na Bíblia ensina lições profundas sobre a natureza do mal, a tentação e o poder de Deus. Em primeiro lugar, a serpente nos lembra de que o mal geralmente age de maneira sutil e enganosa, plantando dúvidas e explorando nossos desejos. A história de Adão e Eva mostra que a tentativa não vem com violência ou agressão direta, mas sim com uma promessa atraente, e, ao mesmo tempo, enganosa. Outro ponto importante é que a serpente revela a necessidade da vigilância espiritual. Ao longo da Bíblia, somos lembrados de que o mal está presente e ativo, buscando nos salvar de Deus. Jesus nos exorta a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16, uma recomendação de que, para resistirmos ao mal, precisamos desenvolver discernimento e sabedoria, sem perder a humildade e a simplicidade de coração. A serpente simboliza o engano e o sussurro das dúvidas que tentam desviar nossa atenção e nosso foco do amor de Deus. Por isso, manter uma vida de oração, vigilância e proximidade com Deus é essencial para não sermos enganados. No entanto, a Bíblia nos assegura que o poder de Deus é infinitamente maior do que o mal que a serpente representa. Apocalipse finaliza com a derrota completa e definitiva de Satanás e de todas as forças que se opõem a Deus, afirmando que a verdade e a justiça prevalecerão. Essa vitória final é a certeza de que o bem sempre vencerá e de que Deus, em sua soberania, restaurará todas as coisas. A história da serpente é uma narrativa contínua que percorre toda a Bíblia, desde o Gênesis até Apocalipse, carregada de simbolismo e significados. Ela representa a tentação, o engano e a oposição a Deus, mas também serve como um lembrete de que Deus é mais poderoso do que qualquer força de maldade. Desde o momento em que a serpente leva a humanidade à queda até o momento em que é derrotada definitivamente, vemos um tema de redenção, luta espiritual e a vitória final do bem sobre o mal. A história da serpente nos desafia a estar atentos às tentações e às armadilhas sutis que o mal pode trazer para nossas vidas. Mais do que isso, ela nos encoraja a colocar nossa fé em Deus, que nos oferece forças para superar a tentação e nos protege contra o engano. Em Cristo, temos a promessa da vitória, a mesma vitória que é celebrada no final dos tempos, quando Deus estabelece um novo céu e uma nova terra, livres da presença do mal. Que essa história nos inspire a buscar a presença de Deus diariamente, a fortalecer nossa fé e a confiar plenamente em sua soberania, pois sabemos que a vitória é certa para aqueles que permanecem fiéis. Gostou desse estudo? Para mais reflexões e conteúdos que aprofundam as lições da Bíblia, inscreva-se no canal e deixe seu like.
Sua jornada espiritual merece ser fortalecida a cada dia. Que Deus o abençoe abundantemente.